Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o canal Nilu vai fazer um vídeo um pouco diferente. Afinal, nós precisamos saber como estudar história. Existem diversas formas de estudar história. E hoje o canal Nilu vai dar para vocês 5 dicas de como estudar história. Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje o canal Nilu Professores de História vem trazendo uma novidade bem legal. Iremos passar para vocês 5 dicas de como estudar história. Nós esperamos que no final desse vídeo você compreenda como estudar história e qual é a forma que você, particularmente, vai conseguir desenvolver os seus estudos de história. Porque cada um tem uma forma de compreender e de estudar. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Lembrando que quem não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações para poder ser sempre avisado quando rolar um vídeo novo. Compartilhem com seus amigos, que vai fortalecer muito o nosso canal. E lembrando, deixa seu comentário, que nós iremos ter o prazer de responder vocês. Tanto eu, o professor Lucas, quanto a professora Aldenise. A nossa primeira dica tem a ver com o lugar onde nós estudamos. Não sei para vocês, mas para mim é muito importante estabelecer um lugar de estudo. Um lugar onde eu possa colocar as minhas coisas, os meus cadernos, meus livros, e ali eu poder espalhar as minhas coisas e ter concentração para estudar, de ter um momento para mim, lendo aquilo, estudando, vendo vídeo. Então, para mim, o lugar de estudo é muito importante. Tem gente que gosta de estudar embaixo de uma árvore, tem outras pessoas que gostam de estudar na mesa da sala ou no sofá. Ou outras conseguem ainda estudar deitados na cama. Cada um tem a sua forma de estudar. E essa forma de estudar ela é muito importante para a gente ter concentração. Embora algumas pessoas consigam estudar no meio da confusão. Acontece, as pessoas conseguem mesmo. Às vezes eu estudava com música ligada. Então, cada pessoa tem a sua forma de concentração. E essa é a nossa primeira dica. A segunda dica tem a ver com as formas como nós aprendemos. Eu não sei se vocês sabem, mas existem diversas formas de aprender as coisas. E o estudo de história também está relacionado com isso. Por exemplo, nós aprendemos ouvindo a professora. Essa é uma forma de aprender. Mas existem diversas outras, não somente ouvindo a professora. A gente aprende também quando a gente pergunta, porque a gente está o quê? Dialogando, conversando sobre aquele determinado assunto que a gente tem uma dúvida. A gente também aprende lendo. Quando a gente lê um livro de história, quando a gente lê um site na internet, lembrando que todas as vezes que você acionar um site na internet, você verifique as fontes. Lembrando que eu sempre coloco aqui na descrição quais são as fontes que eu utilizei para pensar essas aulas e desenvolvê-las aqui com vocês. Então, elas não foram tiradas do nada, elas foram tiradas de um processo de estudo. É muito importante que vocês verifiquem qual é a origem daquela informação que está ali no site, para se basear realmente numa informação que está correta. Outra forma que nós temos de aprender, além de ouvir, além de ler, também escrevendo. Inclusive, quando eu era estudante, e eu gostava muito de estudar história, eu fazia muitos resumos. Então, escrevendo, tanto nos resumos quanto nos exercícios que os nossos professores passam, tudo isso nos ajuda a estudar. Então, escrevendo também nos ajuda, fazendo síntese, resumindo. E uma coisa que ajuda bastante, ajuda muito mesmo, é quando você reúne tudo isso, tudo que você aprendeu e ensina a outra pessoa. Nesse processo, você consegue aprender ainda mais. Então, a somatória de escutar, de ler, de ouvir, de falar sobre isso, de conversar e ainda ensinar ao outro, você consegue aprender muito nesse processo. E o estudo de história depende muito de todo esse caminho que você faça. Quanto mais você vai somando ações como essa, você vai aprendendo mais história. A nossa terceira dica tem a ver com dominar os fundamentos. O que é dominar os fundamentos? Quando você vai jogar, por exemplo, futsal, você precisa dominar os fundamentos do futsal, saber quais são as regras, como é que faz um drible, várias coisas do futsal você precisa dominar.
né? Saber como chuta, como cobra um lateral. E na história é a mesma coisa. A gente precisa dominar os fundamentos, entender como ela é organizada para saber estudar ela. Por exemplo, a gente precisa entender a ideia do tempo, a passagem do tempo e a construção da história ao longo do tempo. E dentro dessa ideia do tempo, você precisa entender como a história está dividida, como o tempo está dividido. Inclusive, eu vou deixar aqui um card da aula sobre o tempo histórico, para que você entenda perfeitamente como que é a divisão da história, como que a história foi dividida em grandes épocas, para que a gente possa compreender melhor o estudo da história. Outra coisa que a gente precisa compreender com o estudo da história são as questões das mudanças e permanências, ou seja, as coisas que se modificam com o passar do tempo, mas tem coisas que continuam iguais, né? Ou pelo menos muito parecidas com o que eram antes. E são esses processos que a gente precisa compreender. Né? E entender que a cada época tem determinadas coisas, e tem coisas que acontecem nos dias de hoje que não teria como acontecer há 100 anos atrás. Então é muito importante que vocês entendam, primeiro o conceito de tempo e depois essa ideia das mudanças e permanências ao longo do tempo, né? Como as coisas vão se modificando ao longo do tempo, e assim nós vamos construindo a história. E ainda dentro dessa terceira dica tem a questão dos séculos. É importante que a gente saiba identificar os séculos. Inclusive eu vou deixar aqui o card também da aula sobre como identificar a qual século pertence um ano. Porque muitas vezes vai vir lá no livro de história, século XX. Que século é esse? A gente precisa identificar, assim como olhar para um ano e saber a qual século aquele ano pertence. 1990 está em qual século? Então, fica lá a dica para vocês, assistam a aula que vocês vão saber. Outra coisa importante que a gente precisa saber, ainda dentro da dica 3, é a questão das fontes históricas. As fontes históricas são os vestígios com os quais os historiadores constroem a história. É por isso que no livro de história vem uma série de fontes históricas. Vem imagens, vem quadros, esculturas, lugares, né, de história, fotos de determinada época, fotos de determinado acontecimento histórico, assim como pode ter também um fóssil que você vai estudar a pré-história. Ou pode ter aquele tipo de fonte da história oral que vem com a entrevista de alguém, alguém disse determinada coisa. Então isso também pode estar no livro de história, né? A fonte oral. Então, você saber reconhecer essas fontes e entender que estes elementos que estão ali são fontes históricas, seja um escrito antigo, um documento, tudo isso está ali para lhe ajudar a compreender a história. E porque muitos historiadores foram atrás dessas fontes históricas para demonstrar a você como que a história daquele momento foi construída. Bom, pessoal, agora que a Denise já falou as 3 primeiras dicas, eu vou para uma parte mais descontraída dessas dicas de como estudar história. Vamos para a dica número 4. Dica número 4, pessoal, é simples. Não se preocupar com a decoreba. Ah, como assim, professor? Não se preocupar com a decoreba, gente. Você não precisa se preocupar com data, nomes. Se preocupe com o contexto em si histórico. O que foi a proclamação da República? Outro assunto. Ah, o que foi a independência do Brasil? Como ela ocorreu? De que forma? Quem foram as pessoas que contribuíram? As pessoas, quais foram as fontes que se relacionam com essa data específica ou esse contexto? Não fique enraizado apenas aquele momento, e sim por tudo que aquele momento passou. Dessa forma, pessoal, iremos perceber que não é bom ficar preocupado com data, com nome específico, e sim entender esse contexto histórico. Vai facilitar mais essa compreensão de algum determinado assunto. Bom, pessoal, agora se liga aí nessa 5ª dica, que é o ser curioso. Você precisa ser curioso, gente. É uma coisa muito importante. Você precisa questionar, investigar, pesquisar. Se você não for curioso, como é que você vai adquirir esses 3 elementos? Nessa aula de hoje, pessoal, vocês poderão aprender as 5 dicas de como estudar história, para que você possa aprender melhor essas aulas aqui no canal Nilu Professores de História. Essas 5 dicas, fora outras aulas que vem por aí, muita coisa boa. Beleza, pessoal? Lembrando que se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha que vai fortalecer bastante o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações. Bom, pessoal, a gente se encontra aqui na próxima aula do canal Nilu Professores de História.